importância da assessoria técnica e médica para o presente e futuro dos laboratórios brasileiros. Esse é o tema do episódio de hoje do Mundo Lab to Lab Pardini. Um tema relevante, necessário para todo mundo, né, Roberto? Muito importante, Rafael. Esse tema é uma das principais funcionalidades de um laboratório para que ele permaneça relevante no seu futuro. Assessoria técnica e médica. E para conversar com a gente, tenho a alegria de receber a doutora Daniela Bahia, diretora médica, práticas assistenciais, pesquisa e desenvolvimento do Grupo Fleury, uma profissional extremamente importante da vivência do Grupo Fleury, e a gente tem muita alegria de tê-la conosco. Muito obrigada, muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão relevante hoje e no futuro também. Daniela, são quase 20 anos de trabalho no Grupo Fleury, exatamente trabalhando com essa relação entre o exame, o médico, o pré-analítico, o pós-analítico. Como é que você chegou na empresa e como é que você tem visto essa evolução da assessoria técnica e médica? Bom, eu sou hematologista de formação e dentro da hematologia eu comecei trabalhando como hematologista dentro do Grupo Fleury, onde a gente dava o apoio ali aos exames, né, que eram realizados, a gente executava os exames e a gente discutia muito com os médicos que nos encaminhavam os seus pacientes para que a gente conseguisse chegar na solução, no diagnóstico que eles estavam buscando, numa resposta aos pacientes. Roberto, é interessante porque não é simplesmente realizar o exame, né? O laboratório também tem que dar assistência para as pessoas poderem interpretar esses exames. Assistência, suporte, conforme o exemplo da Daniela, que tem essa parte de hemato-oncologia, precisa de muito suporte, tem desafios de pré-analíticos, de coleta, importantíssimos aí para que você tenha uma amostra sensível bastante para fazer o diferencial no diagnóstico. Mas, além disso, e acho importante que a gente volte aqui com a Daniela, como é que se constitui uma assessoria no laboratório? Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira camada de assistência que um laboratório tem que ter? Né? Então, acho que para você, Daniela, como é que seria essa assessoria, o passo inicial que todo laboratório deveria ter? Nós, enquanto laboratórios, né, todos nós que trabalhamos na área laboratorial, a gente está envolvido ali com a realização de testes que dependem de uma amostra que chega até nós, né, nesse primeiro passo, da execução do teste, que muitas vezes depende de equipamentos que a gente trabalha, de controles de qualidade que a gente utiliza, que vai dar uma resposta final, que é um resultado ali que muitas vezes precisa de uma qualificação, né? Precisa de fato entender se aquela resposta ali que a gente tirou de algum equipamento faz sentido do ponto de vista técnico, médico e tem relevância clínica. Então, assim, é muito importante a gente ter consciência que essas etapas são fundamentais para que a gente, de fato, entregue algo de valor para o nosso paciente, né? Todos nós queremos resolver a vida do paciente e ajudar o cliente médico nessa jornada também. Então, assim, ter esse apoio, né? Constituir uma camada que dê esse suporte ali, para que a gente consiga avaliar esse contingente de testes que a gente está produzindo todos os dias, é muito importante para que a gente consiga ali qualificar melhor a nossa entrega. Daniela, e em termos de estrutura, de pessoas, você, por exemplo, nos laboratórios clientes, geralmente, às vezes é o próprio especialista laboratorial, às vezes é o dono do laboratório, é o chefe da área técnica que compõe essa estrutura. No nosso caso, nós temos ali uma equipe multidisciplinar nessa primeira camada, para questões pré-analítico, pós-analítico. Como que ela é constituída, geralmente? A gente conta com essa estrutura, que é uma estrutura
multidisciplinar, a gente tem múltiplas profissões ali, né? Farmacêutico, biólogo, biomédico, nesta camada para que elas tenham esse primeiro contato com questões que estão relacionadas não só com o pós-analítico, mas com o pré-analítico também, né? O quão é importante essa equipe ali dando suporte. E dando suporte também a eventuais resultados, né, que fazem parte do dia a dia do laboratório, que são os resultados críticos que ameaçam a vida do paciente e precisam ter uma celeridade de resposta. Então, ter uma estrutura ali que dê esse suporte faz com que a gente possa interpretar alguns achados, de fato, e a gente possa ter celeridade na resposta para esse laboratório cliente, né? Que esse é um fator ali muito importante quando a gente está falando de resultados críticos, né? E dentro das estruturas do laboratório, eles estão geralmente localizados ou numa central de atendimento de clientes ou no customer service, que é aquele primeiro nível de atendimento que o cliente, enfim, seja ele laboratório, seja outros clientes, recebem como demanda, né? Essa é a primeira, como se fosse o primeiro nível mesmo, né, de contato, o primeiro ponto de contato, e a gente tem no Lab to Lab Pardini também essa área de customer, né, com várias especialidades, mas inclui médicos também, algumas especialidades, e no Fleury você tem uma grande equipe multidisciplinar também, né, como o Grupo Fleury. E, além disso, Daniela, você tem também uma assessoria médica, propriamente dito, como uma outra camada. Queria que você explicasse aí para os nossos clientes. Então, a gente tem essa primeira camada, que ela é muito necessária para que a gente consiga trabalhar. Eu acho que com a sofisticação ali, a gente precisa de uma camada que é um segundo nível, que a gente chama de uma assessoria médica generalista, que muitas vezes é um patologista clínico, é um hematologista, é um infectologista, um reumato, que transitam pela área do conhecimento médico clínica. Né? Eles têm uma vivência que a gente fala da medicina interna. Né? Então, eles têm esse conhecimento, então eles conseguem, no contexto da qualificação desse resultado, trazer um pouco mais de profundidade para o contexto clínico. Né? Sabendo que aquele resultado ali, em que condições clínicas isso poderia acontecer, né? Faz sentido, né? Vamos fazer um contato com esse laboratório cliente e talvez até interagir com ele para saber como ele captura esse médico que solicitou esse exame e faz com que uma informação mais relevante, que não vai estar muitas vezes no laudo, né, Roberto? Às vezes aquilo não vai estar no laudo, né? Ali o laudo a gente vai trazer ali o contexto do laudo, mas tem informações que se agregam ao laudo que a gente pode oferecer, né? E são informações muito, muito úteis dentro desse contexto, né? E às vezes ele, igual você trouxe, Daniela, ele recebe um pouco mais de informações de contexto clínico para fazer alguma correlação e devolver, dar um feedback, né? Enfim. Dar um feedback, orientar um novo exame, né? Entender como seria, qual seria o próximo passo. Às vezes até que opinião de outro especialista precisaria ter, né? Porque às vezes a pessoa está ali como um médico, um clínico geral, fala assim, poxa, com esse resultado, com essa história clínica, poxa, vamos encaminhar para um reumato, para entender melhor esse contexto? E nesse caso, ele dialoga tanto com o laboratório parceiro, como também com o médico prescritor, ou não? A gente conversa muito com esse laboratório cliente. A gente entende que o cliente final, tanto o médico quanto o paciente, são desses laboratórios clientes. E aí, eu acho que é um ponto que eu acho muito importante, mesmo nesse contato com o médico cliente, a importância de ter esse parceiro, esse laboratório cliente junto, né? Porque é essa construção que o laboratório cliente precisa fazer, dessa proximidade, desse relacionamento com esses médicos prescritores que compõem ali o contexto que eles atuam, né? Acho que nós falamos já de duas camadas, né, Daniela? A primeira camada, que é realmente uma assessoria multidisciplinar,
com várias especialidades relacionadas à área de laboratório. Essa segunda camada com médicos generalistas, que traz uma experiência clínica, uma vivência clínica, além de um conhecimento laboratorial associado também. É o médico da medicina interna, da clínica, ou alguma especialidade relevante, ali endócrino, às vezes é infecto, enfim, reumato, mas que ele tem uma interação já, um aprendizado dentro do ambiente de laboratório, e já viu vários casos. O que é importante, eu queria que você falasse, é o conhecimento acumulado nessas áreas, em termos de resolutividade. Essa primeira camada, ela é muito resolutiva também. Eu acredito que resolva 80% ou mais das dúvidas, das demandas, das situações, né? A segunda camada também, ela vai construindo, eu diria, um repositório de conhecimento, ou seja, já havia esse caso, ele se repete, ele se reproduz, eu tenho um conhecimento acumulado para dar resolutividade mais rápida. Então, isso não é muito dinâmico, porque o conhecimento vai acumulando em cada camada. Bom, eu sou um exemplo disso, tá? Então, eu vivi isso nos meus primeiros anos, né, de interação no grupo, muito fortemente, onde a gente, de fato, vai aprendendo, vai construindo conhecimento ao longo dessas interações, né? E é, de fato, muito dinâmico mesmo. É um aprendizado ali mútuo também, que muitas vezes você se depara com casos, né? Pensa no tamanho do Brasil e as diferenças que a gente encontra por aqui. Então, assim, tem uma construção de conhecimento, acho que esse é um ponto muito relevante, Roberto, que de fato ele acontece, sim, na assessoria técnica, multidisciplinar ali, ele tem uma resolutividade, é mais o dia a dia, de fato, né? O dia a dia de fato. E aí essa segunda camada, ela tem ali uma construção de conhecimento que é muito importante. E vamos alcançar mais uma camada aqui, Daniela, para mostrar a nossa, eu diria, a hierarquia, né, de suporte ao cliente, de assessoria. E essa outra camada, eu diria, mais especializada ainda, você poderia explicar o que são, quais são as principais interações? São super especialistas? Quais especialidades? Qual que seria a próxima ali? A gente tem um amplo portfólio de exames, né? A gente, então, dentro do laboratório, a gente conta com múltiplos especialistas, né? Sejam endócrinos, um time de endocrinologia, um time de reumatologia, um time que está mais focado dentro da reumato, na imunologia. Tem um time que está... Principalmente na imunologia. Na imunologia. Tem um time que está olhando dentro da hemato, a coagulação é um outro time. Então, a gente tem múltiplos especialistas dentro do laboratório. Seja no contexto a gente tem ginecologistas dentro do laboratório, que tem uma interação muito grande com a biologia molecular e todo o suporte ali ao quadro ali do contexto ali do contexto da ginecologia como um todo mesmo, né? E a gente, dentro desses especialistas, né, como é que acontece, né? O que é esse terceiro nível, né, de conhecimento? Nesse terceiro nível de conhecimento, essa interação acontece de algumas formas, tá? Ela acontece porque o resultado foi produzido numa área especialista, lembrando que dentro do laboratório a gente é dividido em áreas especialistas, que a gente chama dos exames especializados, e a gente faz essa interação com esse time de analistas que estão ali liberando os exames, ela acontece com esses médicos especialistas. Nós temos rituais de reuniões com esses times, reuniões clínicas, reuniões laboratoriais que acontecem entre o médico, os especialistas médicos e esse time, e tem um dia a dia. O dia a dia é muito no contexto de, olha, esse exame saiu não está dentro dos padrões, né? Então, a gente tem um checklist onde que a gente deve atuar, né? E a gente interage com esse médico especialista para saber qual é o próximo passo. E muitas vezes o próximo passo é ter um maior conhecimento sobre a história clínica do paciente. A gente é medicina laboratorial
Mas a gente precisa da Claro. vivência clínica, né, do contexto clínico, de saber dos sintomas, de saber de ocorrências anteriores, para poder a gente conseguir qualificar melhor o nosso resultado. Então, é nesse nível que acontece. E esse nível acontece dentro do laboratório, que fala com esse assessor nível 3, que vai conversar com o laboratório cliente, vai fazer essa conexão com o laboratório cliente. E aí, daí a importância, como eu falei anteriormente, desse laboratório cliente, saber quem é esse médico, trazer isso para discussão em conjunto, onde todo mundo tem uma oportunidade de aprendizado ali, e beneficiar diretamente o paciente. Essas interações, certamente, elas são decisivas para o diagnóstico dos pacientes. Elas são muito importantes na construção de conhecimento. Elas geram conhecimento também, que muitas vezes você pode estar diante de um caso que merece um relato. E esses especialistas, que muitas vezes estão inseridos também em atividades acadêmicas, até uma publicação. Podem gerar publicações, né? Essa interação permite que a gente faça publicações. Essa interação permite que a gente olhe uma oportunidade enquanto uma pesquisa. Pô, vamos pegar esse caso. Olha, a gente tem aqui uma oportunidade de ser um elegível para alguma pesquisa clínica que a gente também esteja atuando. Então, nesse nível, Roberto, a gente consegue entrar mais na profundidade do caso, do caso mesmo, entendendo como um caso, né? Um caso clínico, né? Daniela, e essa terceira camada, ela também age ali nas validações? Eles são diretamente envolvidos nas validações, né? Essas validações passam por esse time que desenha junto como é que a gente vai fazer, né? Qual o número de amostras, né? Onde a gente vai definir que aquele exame está validado ou não. Existe uma interação muito grande entre a assessoria técnica, a assessoria médica, para que a gente consiga avançar e colocar um teste em rotina. Essas validações, elas acontecem dentro da área técnica, elas acontecem também no P&D. Então, a gente, enquanto pesquisa e desenvolvimento, a gente trabalha com essa interface com a área técnica, e muitas vezes o teste ele foi desenhado, produzido dentro do P&D, junto com o assessor médico, ele vai para a rotina, e o time de P&D acompanha essa rotina por um tempo, para entender como é que ela está performando, entender como é que ela está acontecendo, onde tem oportunidade de melhoria, onde a gente pode ser mais eficiente, porque às vezes você desenha o teste aqui e né, você põe ele... Ou às vezes é uma metodologia que está em uma nova metodologia. Uma nova metodologia, exatamente. Então, esse assessor, ele participa nesses níveis também, né? Não só nessa relação com o laboratório cliente, mas nesse preparo do nosso portfólio para atender esse... E com o próprio P&D, né? Ali está interagindo com o P&D. Vamos supor que é um novo teste que vai ser introduzido. Às vezes é um teste que é in-house, muitas vezes, né? E ele passa por essas etapas de validação também. E eu acho... E ali, esse nível 3 está muito associado com a questão de olhar para o futuro. A gente falou de futuro, né? A gente falou de futuro, e é esse time que está junto com os pesquisadores no P&D, olhando para esse futuro. Quais são as tendências de mercado? Quais são as tendências ali na medicina? A questão do point of care. Antecipar um portfólio que será Antecipar um relevante. portfólio na oncologia. O que a gente vai fazer de diferente no contexto de um envelhecimento populacional, né? A gente trouxe testes novos aí que olham para esse contexto, né? Então, assim, está conectado com as tendências na medicina. É muito importante. Esse capital intelectual para garantir esse futuro e esse roadmap de testes que serão implantados, ele é muito importante. Roberto, só pegar... Está sendo muito interessante ouvir vocês dois falar, mas ela falou um termo aqui que é muito importante, que já apareceu nessa mesa outras vezes. Capital intelectual. Vamos entrar agora no universo dos nossos 8.000 laboratórios
Dá para ter um laboratório sem capital intelectual? Assim, acho que o tipo de atividade laboratorial, ele já tem previamente, não só como regulatório, sobre estándares necessários, controle de qualidade, todo laboratório já nasce dentro de um conhecimento, né? E pela necessidade mesmo de validações, de ter ali o pré, o analítico e o pós, as liberações clínicas de resultado, resultado crítico, controle de qualidade, proficiências. Então, intelectualmente, como conhecimento, ele já tem os estándares necessários. E o que a Daniela tem trazido é uma evolução disso. É uma evolução no suporte, introdução de novas tecnologias, que são novos testes, você ter um modelo ali para predizer um roadmap futuro de novos testes. E é claro que você vai caminhando para algumas especialidades, como é o caso dela, a hemato-oncologia, como é o caso das áreas de imunologia de uma maneira geral, na área de genética, genômica. E eu queria até fazer um gancho com isso, Rafael. Bom, primeiro te respondendo, sim, assim, já existe uma necessidade, mas a diferenciação ao longo do tempo, a relevância do laboratório é uma construção de capital intelectual. Não é só o transacional de fazer o exame, isso tem que ser construindo aos poucos. E essa assessoria, além do P&D e outras áreas, controle de qualidade, ela é parte disso. E como que o laboratório de apoio pode ajudar o seu laboratório cliente? E também uma pergunta que vem aqui à minha cabeça. Esta é uma responsabilidade do laboratório de apoio? É uma responsabilidade, sim, uma responsabilidade compartilhada, né, com o cliente. Compartilhada. Assim, ambas as empresas precisam, né, assim, ter essa preocupação, ter esse caminho na evolução, né, e o nosso objetivo como laboratório de apoio, de suporte, como o Grupo Fleury, como Lab to Lab Pardini, dentro do Grupo Fleury, é justamente compartilhar isso, transferir esse conhecimento, como nós estamos fazendo aqui com a experiência da Daniela sobre isso. E eu queria só fazer um gancho aqui com a Daniela sobre o futuro, sobre o futuro. O que a gente está vendo no futuro, até aproveitando, né, que essa camada que está estudando o futuro, a gente está falando de longevidade, nós estamos falando vou chamar da neuropsiquiatria, talvez. Quais seriam essas novas fronteiras que você acha que a gente vai ter uma preocupação maior no futuro? Partindo da genômica, né, que a gente já está numa era de genômica, dos grandes sequenciamentos, da relevância, mas pelo menos na sua experiência, Daniela, o que está por vir? A gente falou um pouco do contexto da longevidade. Aham. Eu acho que a gente tem olhado para a longevidade muito num olhar da longevidade saudável. Aham. E quando a gente fala de longevidade saudável, passa por predição, né? Não só na questão dos screenings, né? Mas aí dentro do screening é aquela coisa, qual o biomarcador disponível, o que a gente vai usar. Então, assim, entram os métodos ultrassensíveis para entender que você falou de genômica, eu vou falar de proteína, que aquela proteína ali esteja, foi diferenciamente expressa num contexto e que pode indicar ali um câncer, né? Então, acho que o contexto, e aí das multiômicas, né? Então, a proteômica, a metabolômica, é um tema que está já no nosso dia a dia de discussão, sim, quando a gente olha para o futuro, e aí futuro longevidade, aí passa por oncologia, aí passa por o contexto das as doenças, as síndromes demenciais, né, os declínios cognitivos, onde a gente traz também muito no contexto das ômicas também, quando a gente olha para isso, o que tem surgido de marcadores estão ainda muito no contexto, seja de proteínas fosforiladas, né? Não somente no contexto, sim, os painéis genéticos, certamente, né? Que já são uma realidade hoje para nós, mas esse avanço também dentro desse contexto das multiômicas. No caso, por exemplo, na proteômica, você tem alguns
distúrbios ou alterações que expressam uma proteína de uma forma que um biomarcador detecta e pode predizer uma determinada doença, né? Porque nem sempre a alteração genética é relacionada a uma expressão. Mas você detectar a expressão de proteínas, só um exemplo mais tradicional aqui, e conseguir detectar, você está indo além só da variação genética. Né? Eu acho que é um exemplo clássico, mesmo é o Alzheimer, né? Onde não necessariamente ali as alterações genéticas podem estar presentes, né? Existem quadros que estão, outros não, né? E aí as proteínas são ali mais decisivas no contexto ali do diagnóstico, seja porque a gente detecta no sangue, ou seja porque ela esteja expressa e a gente detecta através de um exame de PET, né? Usando a medicina nuclear. Então, eu acho que... e aí, de novo, né, Roberto, essa visão estratégias, né? Eu acho que a gente, com esse avanço todo de conhecimento, a gente vai depender cada vez mais de diferentes estratégias para se fazer um diagnóstico. Né? Não tem uma coisa que fecha tudo. Né? E o quão é importante você ter esse portfólio. Né? Muitas vezes a gente vê a promessa de um teste que vai fazer um diagnóstico, que vai fechar. Não é o que a gente vê na prática clínica. Né? E não é isso que a gente olha. Então, a importância da gente ter múltiplos testes. Mas você falou de futuro, eu não queria deixar de falar aqui do contexto da inteligência artificial. Não sei se... porque eu acho que também é um tema que a gente está olhando enquanto laboratório. Né? A gente, certamente, na radiologia isso vem avançando, mas quando a gente pensa nas tecnologias, a gente tem olhado dentro da medicina laboratorial, seja na patologia, muito no sentido de você acelerar, né? Você ser mais eficiente e acelerar diagnósticos para se a gente pensar os cariótipos da vida, né? As evoluções que a gente vai ver, mesmo no contexto de uma leitura de um mielograma, com todo o avanço da inteligência artificial. Esse é um ponto que a gente tem acompanhado muito de perto e precisa de validações. Não é olhar para um fornecedor que vai trazer uma ferramenta e a gente achar que isso vai mudar a vida da gente. Como é que a gente traz para dentro, a gente valida no nosso dataset, a gente entende como é a nossa população aqui no Brasil e a gente coloca isso em prática. Ouvindo vocês, nós falamos muito aqui sobre conhecimento, né? Importância de saber, de estudar para isso. Vocês falaram muito sobre experiência, também quanto maior a vivência, quanto mais casos analisa, isso é importante. Agora, Daniela, também precisa ter didática e querer se relacionar com as pessoas. Porque não adianta saber tudo e ficar só para a pessoa, né? Como é que é isso na prática? Bom, isso é muito importante, né? Inclusive o nosso time médico, né? Eles têm acesso, a gente faz alguns tipos de treinamentos para isso, tá? Então a gente, muito no contexto é empatizar, né? É você se colocar no lugar do outro. A gente fez ele, a gente tem trabalhado isso de uma forma consistente. Acho que desde 2017 a gente tem ali um trabalho sendo feito com esse olhar mesmo, de fomentar esse relacionamento, de entender a necessidade do outro. E na medicina, né, Roberto, a gente não aprende isso. Assim, ainda existe um gap disso na formação do médico. E a gente tem olhado para isso, temos feito isso de uma forma consistente, porque é possível, a gente pode ensinar a pessoa, não é só o perfil, eu tenho o perfil de fazer essa relação. Óbvio que tem pessoas que têm um perfil, mas ensinar isso é possível, né, e é importante. E essa experiência, ela pode, claro, né, acho que a universidade, ela precisa de mais conteúdos relacionados a isso, mas é uma interação importante, porque esse conhecimento produzido, não só através de um paper, de uma publicação, ou do contato com a área acadêmica universitária,
mas vocês trazem também isso nos congressos das especialidades ou do congresso da própria Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, de Análises Clínicas. Então, há um conhecimento compartilhado, eu diria um feedback ali para, olha, tivemos essa casuística, ou é apresentado, às vezes é um pôster no ADLM, enfim, tem toda uma expressão, uma publicação também para a sociedade de uma maneira geral. Mas eu queria só voltar a uma história, Daniela e Rafael. Queria falar um pouco sobre a assessoria do Pardini quando começou. Isso já tem muitos anos e primeiro, naquela época, era uma grande biblioteca, era um telefone, era um terminal para ter acesso a resultados, interagir. Era um telefone que conectava com N clientes, área técnica e disponibilidade mesmo, né? Hoje, você trouxe a questão da inteligência artificial também facilitando. Hoje os sistemas de consulta também de publicações, né? Assim, além dos livros físicos, que eram muito presentes talvez no nosso contexto, né, de formação, mas hoje as bibliotecas virtuais, o acesso é completamente diferente, né? Assim, o crescimento exponencial do acesso e de publicações de uma maneira geral, né? Mas eu queria só, Daniela, que a gente tem um teste eu diria, de Alzheimer, né, no mercado, e eu queria ver um pouco ali como que vocês interagiram com isso, vocês buscaram essa oportunidade. Tem hoje uma exclusividade de distribuição também no Brasil. Você pode contar um pouco desse exemplo aí do Precivit? O Precivit AD2, que é o que a gente, o AD2, que é o que a gente oferece, é um exame da C2N, né, que é uma empresa americana, onde a gente há mais ou menos pouco mais, uns 2 anos a gente vem em contato próximo com eles. E é interessante, a gente tem reunião com eles todo mês. Né? E a gente conversa com eles, a gente compartilha os resultados, de como a gente está avançando, qual é a percepção do médico, né? De como o médico tem recebido, como é que é a construção desse conhecimento, como a gente constrói esse conhecimento aqui dentro, qual a oportunidade da gente validar com dados brasileiros, que eu acho que é muito importante essa etapa, né? É um teste que está lá fora, que tem inúmeras publicações, mas a gente agora está na etapa de trazer esse conhecimento e formalizar isso aqui, né, dentro, olhando os dados demográficos do Brasil para poder a gente conseguir evoluir. Agora, tem um aspecto que eu acho que também passa por essa relação com os nossos laboratórios clientes, que é uma construção de confiança, Roberto. Eu acho que manter, o Rafael falou de relacionamento, de experiência, né? O quão é importante, né, você estar próximo, você saber que você vai cobrar, né? Ontem a gente teve reunião com ele. Não, cadê? Não, onde é que vai ser? Qual o próximo paper que vocês estão lançando? Qual é? Não, a gente recebe esse paper ali, ó, passou para publicação, a gente está recebendo esse conhecimento deles. Então, especificamente ali, você trouxe essa questão da C2N, do Precivit, é uma relação de confiança que foi construída. Tá? E essa confiança nos permite alçar os próximos passos. Né? Eu acho que a gente tem aí alguns caminhos a serem construídos. E esse estímulo veio dessa área aqui, Daniela, dessas assessorias, ou veio do P&D? De onde veio o estímulo inicial para oferecer e construir o estímulo inicial veio dentro de um contexto da neurologia. Nós temos neurologistas no grupo. Né? Então, eu acho que essa questão da gente ser multi-especialidades faz com que esse conhecimento esteja sempre transitando dentro do grupo. Nós temos também um fórum de estratégia médica, onde a gente fomenta ali os conhecimentos que estão ali na fronteira para poder a gente conseguir discutir. Então, veio a partir daí. Muitas vezes nasce desse fórum de estratégia médica, onde a gente traz um tema, aí dentro desse tema a gente vai buscar os parceiros. E
E a gente tem sido procurado também, né? Uhum. Existe aquela coisa de quem está lá fora, quer ampliar o mercado, eles vêm Claro. também conversar conosco para explorar ali potenciais parcerias. Roberto, nós estamos chegando ao fim do episódio. Vamos dar uma amarrada em Sim. tudo que a gente falou até agora? Eu acho que a gente falou aqui muito bem, Rafael, das diversas, eu vou chamar de camadas de conhecimento necessárias para suportar um grande número de clientes, várias especialidades, né? E um grande grupo que tem também um grande lab-to-lab também, para que a gente consiga ser um repositório de conhecimento e que a gente transfira e compartilhe esse conhecimento também e que os nossos clientes consigam alcançar. Como é o caso desse teste que a gente fornece exclusivamente para os nossos clientes em todo o Brasil, além das marcas do Grupo Fleury. Então, isso é um exemplo. Acho que o outro é a necessidade de você construir conhecimento dentro do seu laboratório, ou estimulado pelo seu laboratório parceiro, né, em conjunto, com responsabilidades compartilhadas, para a gente ir construindo ao longo do tempo. Até porque o conhecimento de medicina laboratorial ele tem também muitos desafios, novas áreas chegando. Acho que a oncologia é uma grande área. Nós estamos falando cada vez mais em terapia droga-alvo para o futuro. E sempre que às vezes os laboratórios em algum fórum me perguntava, Daniela, como que você vê o laboratório do futuro? Realmente com um portfólio maior dessas novas áreas, e a oncologia é só o começo. Acho que ampliar tanto o desenvolvimento da genômica, enfim, oncologia é um grande desafio para todos nós, e essas novas áreas de conhecimento, como é o caso das doenças neurodegenerativas ou problemas cognitivos, e também resultantes do próprio envelhecimento populacional, né, que a sobrevida tem aumentado e realmente o portfólio vai se adaptar a isso, né? E o nosso papel aqui como grande grupo, como laboratório de referência, é estar na frente disso, trazer novas opções e compartilhar isso com os nossos clientes. Mas lembrar, nada substitui também um profissional ali, pode ser uma pessoa que está preocupado com isso, que está com a interface com a literatura ou com o laboratório de referência, buscando conhecimento. E eu diria que o nosso, talvez, grande diferencial é essa construção de conhecimentos acumulados e de futuro de P&D também, né, de trazer novas perspectivas e compartilhar. Esse vai ser o nosso papel futuro. Ou seja, o negócio do laboratório no futuro depende dele, mas depende muito da gente também ter essa comunicação, essa integração com todos os nossos clientes e tentar oferecer isso de forma democrática, acessível e construtiva junto aos laboratórios. Quer complementar, Dani? Eu acho que essa questão, né, dessa construção desse conhecimento é de fato fundamental. A gente, e aí me colocando como médica, né, médica do grupo, né, nós temos uma vontade genuína de compartilhar conhecimento em prol do paciente. A gente tem esse olhar do paciente no centro, a gente vai compartilhar, a gente vai buscar essa interação para a gente resolver a questão desse paciente. Né? Então, acho que e aí é muito a essência mesmo, né? É isso que nos conecta mesmo. Então, eu acho que contar com esse tipo de relação é muito importante. Seja você lá, laboratório cliente com seu cliente, e sim, tendo esse apoio aí, no contexto do laboratório de apoio, contar com isso. Né? E isso, Daniela, faz parte da diferenciação das nossas marcas, da marca do Lab-to-Lab Pardini, da marca Fleury. Então, muitas vezes você tem pessoas que perguntam, mas qual que é o segredo, né, dessa? E isso tem muito a ver com a gestão do conhecimento dentro do laboratório, dentro da empresa que é gerida. Então, acho que nós todos temos que buscar, laboratórios e os nossos clientes, enfim, os laboratórios de uma maneira geral, as empresas de saúde, têm que ter uma construção evolutiva, transformacional de conhecimento
e compartilhar esse conhecimento e trazer novidades, inovações. Esse é o nosso papel e é isso que nós vamos ajudá-los também, né? Como que a gente pode ajudá-los a transformar o seu negócio? E diferenciação através do conhecimento para mim, um dos principais objetivos que a gente tem que amplificar. Daniela, muito obrigado. Prazer foi todo meu. Uma delícia estar aqui. E Roberto, nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo. Muito obrigado, Daniela. Eu acho que esse foi um dos episódios mais importantes. Eu vou chamar ela de construção do conhecimento, e que é o que talvez vai nos diferenciar mais ainda ao longo dos anos, e a gente tem todo esse potencial para compartilhar. A gente se vê no próximo episódio do Mundo Lab to Lab Pardini. Até lá!